E aí, pessoal do sétimo ano, estamos aí de volta para finalizar aí a correção dessas atividades aí sobre plano cartesiano, ok? A simetria, na verdade, do plano cartesiano. Então, o primeiro item aqui, o item que a gente vai falar, que é o item 3 do Vamos Resolver, ele fala de simetria de reflexão, ok? Então, temos dois itens aqui, o A e o B, de reflexão. Esse aqui ele fala o seguinte, que a reflexão ele quer que faça, a reflexão é sempre feita com base no eixo, ok? Ou o eixo das ordenadas, que é o vertical, ou o eixo das abscissas, que é o horizontal. Nesse caso é o eixo das ordenadas. Como funciona? Então a gente pega aquela regrinha lá, ó, né, a gente tem uma regrinha aqui, uma formulinha para ajudar a gente. Então olha só, marquei os pontos originais aqui, as coordenadas deles, ok? Quando eu falo de eixo das ordenadas, que é o meu eixo de simetria, o que acontece? Eu vou fazer o quê? Eu vou inverter o sinal dos valores de x e mantenho os valores de y nos meus pontos novos. Então, olha só, vai ficar aqui, ó, é menos 4, vai ficar 4, o menos 3 não muda, ok? O menos 1 é negativo, vira positivo, o 0 continua o 0, o menos 6 negativo, ele vira para cá 6 positivo. Então, inverte o sinal. Passo a limpo x e y, invertendo o sinal só do x, ok? Depois de feito isso, eu pego aqui, então, marco meus pontos no plano, ok? No caso lá no GeoGebra, e depois traço os segmentos. Simples assim, gente. Então, guarda isso, a gente já falou disso aí na outra videoaula. Então, simetria no eixo de reflexão no eixo das ordenadas, eu inverto os sinais de x e mantenho o y igualzinho. O que acontece? Ó, a distância aqui entre o ponto e o eixo da figura original tem que estar a mesma distância entre o ponto e o eixo da figura refletida. Ó, o B está a mesma distância, o C pode perceber também que está na mesma distância, e o A, mesma coisa, está na mesma distância, ok? Do eixo de reflexão. Agora, vai ser o eixo de reflexão, vai ser as abscissas. Olha só que interessante. Então, temos os pontos aqui. O que acontece, gente? Quando a gente pega o eixo das abscissas, que é o eixo X, então o X mantém e o Y agora que vai inverter o sinal, ok? Então, ó, 4 e 4 fica 4 menos 4, 7 e 1 vai ficar 7 menos 1, 2 e 2 vai ficar 2 e menos 2. Cheguei nos meus pontos resultantes aqui, passo a limpo esses pontos no meu plano, ok? Tá lá, marco ele lá no GeoGebra, no caso, ou fazendo caderno marca também, e depois traço segmentos. Então, regrinha básica aí. Quando o meu eixo de simetria de reflexão é o eixo X, o X mantém o sinal e o Y inverte o sinal deles. Se o meu eixo de reflexão é o Y, ok? Troco o sinal do X, inverto, né? Se é positivo, vira negativo, se é negativo, vira positivo, e o Y mantém o mesmo sinal. De novo, gente, ó, a distância aqui, ó, mantém a mesma distância entre o ponto e o eixo, ok? Aqui, ó, tá vendo o A até aqui? É a mesma diferença do A até aqui em cima também. O C é a mesma coisa, ok? Então, mantém-se aí. Beleza, vamos lá, vamos para o próximo item. Agora a gente vai falar sobre rotação, tá? Gente, rotação de 180 graus, seja para a esquerda ou para a direita, seja no sentido anti-horário ou no sentido horário, vai funcionar aqui, ó. A gente vai passar limpo os números e inverter o sinal dos dois, das duas coordenadas, tanto de x e de y, na mesma posição, ok? Então vai ficar, ó, tá vendo? Ó, menos x e menos y quer dizer o quê? Eu vou mudar o sinal de x e y. Então, se eles são positivos, ficam negativos. Tá vendo? Os positivos ficam negativos, são positivos e ficam negativos. Se eles fossem negativos, eles iriam ficar positivos, sem problema nenhum. Cheguei nos meus pontos resultantes, vou lá no meu plano cartesiano e marco esses pontos. Marquei os 3 pontos lá, traço o segmento, gente. Só isso, é só fazer isso. Então, rotação, 180 graus. Detalhe, tendo como base ponto de rotação o nosso ponto central do nosso plano cartesiano, que é o ponto N, tá? Então, essa regrinha funciona para quando o N está aqui no centro, tá? Quando a coordenada do ponto de rotação é 0 e 0. Então, aí funciona direitinho desse esquema que a gente está fazendo, ok? Vamos ver mais um lá. A gente vai falar de 90 graus. Para a direita. Então, olha só que interessante, gente. Aqui a regrinha, para a gente fazer a rotação de 90 graus para a direita, o que a gente faz? A gente inverte aqui, ó, as coordenadas, ou quer a x vira y, ou quer y vira x, ok? A gente troca a posição aqui no resultante. E troca os sinais
do cara que está na direita, que no caso é o y, vai ficar o y resultante aqui, ok? Então eu pego aqui, ó, menos 4 menos 3, fica menos 3 e 4. Vou mudar o sinal do da direita. Por quê? A rotação de 90 graus para a direita, tendo como n o ponto de rotação aqui, tá, gente? Então esse ponto aqui é o nosso ponto, que a gente chama de eixo de rotação. Se fosse para a esquerda, eu ia fazer a mesma coisa aqui, ia ficar y e x, né? Mas só que aí quem mudava o sinal seria o cara que está na esquerda aqui da nossa coordenada, ok? Então, passa limpo, gente. Passa limpo primeiro e veja, é para a esquerda ou para a direita? Ah, para a direita. Então, eu mudo o sinal dos caras que estão na direita. Ah, é para a esquerda. Então, eu mudo o sinal dos caras que estão para a esquerda. Só isso, gente. A gente inverte os caras, ok? A posição deles e troca o sinal. Se a rotação de 90 graus para a direita, muda os caras da direita. Se é para a esquerda, a gente muda o sinal dos caras para a esquerda. Feito isso, marca eles no ponto, ok? Perdão, no plano, marca os 3 pontos no plano e traça os segmentos, não as retas, os segmentos de retas aí, e a gente chega no que a gente precisava, gente. Bora lá para o último item, então, da correção aí. Aqui, gente, a gente fala de novo de 180 graus. Como eu tinha falado no item A, então fica aqui, a gente pega os pontos e troca os sinais deles, ó. 2 positivo, 7 negativo. Então ficou 2 negativo, 7 positivo. 2 e 3 ficou menos 2, menos 3. 7 e 6 ficou menos 6 e 7 positivo. Ok? Aí é só marcar eles no ponto, no plano lá, ok? E traçar os segmentos. Sempre lembrando, gente, essa parte de rotação, essa regrinha, ela funciona sempre quando o meu eixo de rotação, ele está no ponto central do meu plano cartesiano, que é onde? Onde tanto x como y valem zero. Beleza, gente? Obrigado pela participação aí, por vocês terem acompanhado. Façam as devidas correções lá que precisam, preencham o documento lá, não deixe de fazer, não deixe de entregar a gente para não ficar sem nota. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima.